Boa tarde, meu povo. Vamos à nossa aula da semana, nossa aula remota, tá certo? Vamos iniciar. Na verdade, eu vou explanar um pouco do que a gente estudou já nas aulas presenciais, né? A gente já teve aula presencial para dois grupos, né? Para os dois grupos, só que devido a semana passada não ter tido aula na quinta-feira, eu acabei não dando aula ao segundo grupo do oitavo B, não, do oitavo A e do oitavo C. Então, o oitavo A e C está um pouco tá uma defasagem em relação ao oitavo B, né? O oitavo B está um pouco mais adiantado, tá bom? Mas eu vou fazer uma explanação de maneira geral e aí na próxima aula a gente tentar colocar todo mundo no mesmo patamar, tá certo? Então, o assunto que a gente vem discutindo nas aulas, tanto nessa aula online quanto nas aulas presenciais, é exatamente esse assunto que fala da energia elétrica, né? A gente começou lá nas aulas presenciais falando dos mais básicos, né? Falando o que é um circuito elétrico, o que é uma diferença de potencial. A gente montou um circuitozinho elétrico lá na sala, né? A gente fez essa experiência, né? Alguns alunos tiveram a oportunidade de mexer lá, de montar os seus circuitos, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso e falar também do assunto dessa aula especificamente, que foram os tipos de energia, né? E ver a resposta que vocês colocaram aqui na atividade que eu passei, tá bom? Então, primeiro vamos falar um pouquinho lá daquela parte da aula passada, né? Que a gente falou dos circuitos elétricos, né? Que vocês montaram. Então, para a gente entender o que é um circuito elétrico, a gente tem que primeiro entender quais são os componentes que formam um circuito elétrico, né? Então, no circuito elétrico, nós temos os fios, né? Aqueles cabos. Nós temos que ter os fios condutores da corrente elétrica. Nós temos que ter uma fonte de energia, nós temos que ter alguma coisa que alimente esse circuito, né? Para fazer com que surja a corrente elétrica, né? Então, lá no experimentozinho, a gente conseguiu mostrar isso, mostrar todo o passo a passo e mostramos também depois o que acontece quando a gente liga o circuito elétrico lá na tomada, né, que pode ser, por exemplo, uma pilha, uma bateria. A gente viu o que acontece, por exemplo, quando surge a corrente elétrica, né? O nosso circuito elétrico era simples, tinha apenas uma lâmpada. A gente viu que quando a gente ligava o circuito, né, ou seja, quando a gente deixava o circuito fechado, quando a gente liga na energia elétrica, a gente fecha o circuito, né? O circuito ele fica fechado. Com o circuito fechado, passa a ter uma movimentação dos elétrons no fio, e essa movimentação organizada forma exatamente o que a gente chamou de corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica é aquele movimento organizado dos elétrons, tá bom? Beleza. Nós falamos também da diferença de potencial, né? Que é a famosa voltagem, né? Em nossa casa nós temos 220 volts. Isso é o responsável, né? Essa diferença de potencial é quem é responsável em fazer surgir um circuito elétrico a corrente elétrica. Tá certo? E quando a gente fala de energia, gente, eu até perguntei lá durante a aula, né, se a energia elétrica foi criada, foi inventada, né, pelo homem, ou se é algo da natureza, se existe na natureza. Então, algumas perguntas surgem, né, e também algumas respostas bem interessantes. Alguns alunos acham que o homem inventou a energia elétrica. Outros alunos acham que não, que ela já estava lá na natureza. Na verdade, a ciência ela estuda apenas a natureza, certo? A ciência, o objetivo da ciência é entender como a natureza funciona e a partir do que existe na natureza, a gente entendendo o que existe na natureza, a gente tomar proveito disso para o nosso benefício, né? Por isso que existe, por exemplo, as vacinas. O homem ele pega tudo que existe na natureza, ele vai fazendo testes, claro, e eles criam a vacina. Mas eles criaram a vacina a partir do que existe no nosso planeta, na natureza. A mesma coisa acontece com a energia elétrica, com a eletricidade, tá bom? O homem ele criou os equipamentos, o homem criou as estações, as subestações de energia, o homem criou as usinas, né, de transformação de energia. Mas tudo isso existia na natureza. Ele apenas arrumou uma maneira, né, de organizar isso a seu favor. E aí, depois de um tempo, hoje a gente consegue utilizar, por exemplo, em nossa casa, essa energia, né, que vem
das usinas, das subestações, a gente utiliza em nossa casa para quê? Para acender uma lâmpada, para ligar um liquidificador, né? Para deixar uma geladeira, um ar-condicionado em funcionamento, um chuveiro elétrico, né? Então, tudo isso são os benefícios, né, de anos de estudo dos cientistas. Os cientistas, eles fazem esse trabalho belíssimo, tá bom? Muito bom. Então, o que eu pedi na última aula para vocês foi exatamente que vocês, diante desse textozinho, né, que fala dos tipos de energia, vocês me criassem uma lista de alguns equipamentos, que eu vou falar daqui a pouco, né? A atividade foi essa aqui, ó. Vamos para a atividade. A atividade foi essa, para vocês elaborarem uma lista de equipamentos elétricos, né, que tem na casa de vocês ou não, e determinar o tipo de energia, né? Se é mecânica cinética com potencial. Mecânica, ela é dividida, né? Cinética com potencial. Sonora, luminosa, calor, certo? Que tipo desse tipo de energia aqui, a energia elétrica se transforma quando o equipamento está em funcionamento. Porque a energia, na verdade, gente, ela não é criada. Ninguém cria a energia, certo? E também ninguém consegue destruir a energia. Então, uma energia, ela sempre será transformada em outro tipo de energia. Então, foi isso que vocês fizeram, certo? Foi apenas isso aqui, a atividade da semana anterior. Então, vamos discutir um pouco o texto, né, para depois a gente ver as respostas de vocês e tirar algumas conclusões. Então, o texto começa falando disso que eu acabei de falar, né, que a energia não é destruída. Ela é apenas transformada, ela é apenas convertida. Um tipo de energia em outro tipo de energia, certo? Aí ele cita alguns tipos de energia, né, as mais comuns, que são quem? A mecânica, que pode ser cinética potencial, a elétrica, a eólica, a sonora, a luminosa, o calor, a química e a potencial, certo? Na verdade, a química potencial, né? Beleza. E aí ele fala um pouquinho de cada um desses tipos de energia, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Primeiro ele fala da energia mecânica cinética. Energia mecânica, gente, ela é relacionada ao movimento. Ela pode ser cinética ou potencial. O que seria a cinética? Cinética é a parte da energia mecânica que está associada ao movimento de um corpo. Então, quando qualquer coisa está em movimento, essa coisa em movimento tem energia cinética. É a energia relacionada à velocidade. Tá certo? Então, por exemplo, um carro em movimento, uma bola quando você chuta, um objeto caindo, as partes de um ventilador girando, tudo isso são exemplos de energia mecânica cinética, que está em movimento, tem velocidade. Inclusive, quando vocês chegarem lá no primeiro ano do ensino médio, certo? Vocês vão aprender a calcular essa energia cinética. Existe uma fórmula matemática, né, que possibilita que a gente faça o cálculo dessa energia, né? Vai utilizar a massa, a velocidade, somente a massa e a velocidade, né? E a gente consegue descobrir a energia cinética de qualquer coisa que está em movimento, claro, porque se não está em movimento, que está parado, não tem velocidade, logo energia zero. E o que seria a energia mecânica potencial, né? Essa palavra potencial, quando a gente fala de energia, está ligada a armazenamento, certo? Energia potencial é energia armazenada. E o que seria a energia mecânica potencial? Exatamente a energia armazenada, certo? E ela está prestes a se transformar em energia cinética, certo? É a energia que está armazenada devido à gravidade, é isso, energia mecânica potencial. Na verdade, não apenas a gravidade, pode ser a gravidade, pode ser, por exemplo, a elasticidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pego, por exemplo, um objeto e coloco num lugar mais alto, certo? Eu estou fazendo o quê? Quando eu vou levantando esse objeto, eu estou armazenando energia, certo? A qualquer momento que esse objeto for soltado, ele cai. E ele só cai porque ele tinha energia. Essa energia foi exatamente devido à gravidade do nosso planeta, tá bom? Então eu deixo ele paradinho, a energia fica armazenada. A mesma coisa acontece quando você puxa, né? Você está com um arco-flecha. Quando você puxa a flecha, você esticou o elástico do arco, certo? Você está armazenando energia. Na hora que você solta, a flecha entra em movimento, ela passa a ter energia cinética. Então é sempre assim, a energia potencial, que é a energia que está armazenada, ela vai se transformar em energia cinética. Sempre assim, no caso da mola, do mesmo jeito, né? A mola, quando ela está comprimida, tem energia também potencial. Quando você solta, a energia se transforma em cinética. Beleza? Então a energia cinética relacionada ao movimento, a energia potencial armazenada. Pode ser gravitacional, pode ser elástica. Tá bom? O que seria a energia elétrica, então? Energia elétrica é aquela associada à passagem da corrente elétrica por um circuito.
como a gente fez lá na aula, né, montou lá o nosso circuitozinho, a gente viu a energia elétrica, a corrente elétrica percorrendo o circuito, certo? A energia elétrica ela vai ser responsável pelo acendimento de lâmpadas, funcionamento de televisores, aparelho de som, eletrodoméstico, ou seja, todos os equipamentos eletrônicos que existem em nossa casa, eles só funcionam por conta da energia elétrica. E só funcionam porque existe corrente elétrica em um circuito. A nossa casa, a instalação elétrica de nossa casa, na verdade, é um grande circuito elétrico. Tá bom? O que seria a energia eólica? Né? A energia do vento, o ar em movimento, certo? Então, a energia eólica é exatamente por conta do vento. O vento faz com que o ar em movimento é o vento, né? Se você for analisar, a energia eólica nada mais é do que um caso específico particular da energia cinética, que também está relacionada ao movimento. A energia sonora é a energia transportada pelas ondas sonoras, tá certo? A energia sonora, o som, ele transporta, na verdade, algumas partículas do ar. Né? Na verdade, o som movimenta o ar, né? O som movimenta o ar e a energia sonora é exatamente a energia que será transportada pelas ondas sonoras. A luminosa é a transportada pela luz. Então, a luz transporta uma energia, que é exatamente a energia luminosa. E seria calor. Calor também é um tipo de energia, certo? Só que é uma energia muito específica, muito interessante o calor. É uma energia que só existe, certo? O calor só existe quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, um mais quente e um mais frio. Então, o corpo mais quente ele transfere calor, que é uma energia, para o mais frio. Até que, depois de um tempo, esses dois corpos eles atingem a mesma temperatura, o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá certo? Um exemplo disso é a energia transferida da palma da sua mão para um pedacinho de gelo, que está em contato com ela. Então, se você pegar um pedaço de gelo e segurar na sua mão e apertar, o gelo derrete. Por que o gelo derrete? Porque você está transferindo energia do seu corpo, né? As reações químicas que acontecem no seu corpo, essa energia ela vai ser transferida para um pedaço de gelo, certo? Que começa a derreter porque está ganhando calor, certo? E a temperatura dele vai aumentar. Energia potencial química. O que seria essa energia potencial química? É a energia armazenada nas substâncias químicas. As substâncias químicas têm uma energia lá armazenada. Por exemplo, quando uma pilha é usada, a energia potencial química é convertida em energia elétrica. Quando um combustível é queimado, a energia potencial química se transforma em calor. Ou seja, a energia potencial, lembra da palavrinha potencial? Armazenada. Química, por conta das substâncias químicas. Tranquilo? Então agora vamos para a resposta que vocês deram aqui desse nosso questionamento. Vamos lá, cadê perto das respostas? Poucas pessoas responderam, viu, gente? Pouquíssimas pessoas, na verdade. Certo? Isabelle, João Vitor, Felipe, Stephanie, Júlia, Maísa, Anne, Maria Gabriele, Rafael, Esté, Ana Clara, Cauã, Érica, José Renan e Diala. Esses foram os alunos, os 16 alunos que responderam, tá bom? Então vamos ver aqui algumas das respostas, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Pilha, né? A energia química é transformada em elétrica. O carro, a energia química também é elétrica. No ventilador, a energia elétrica é transformada em energia mecânica, né? Porque ele gira. Na lâmpada, a energia elétrica é transformada em luminosa e, acho que ele está térmica aqui, porque também nas lâmpadas antigas é transformada em térmica. Chuveiro, a energia elétrica e energia térmica. Perfeito aqui essa resposta, né? Muito bom mesmo. Que mais aqui, ó? Energia elétrica mais energia mecânica cinética, né? No caso do ventilador. Energia elétrica e potencial na máquina de lavar. No caso, a energia cinética, né? Energia elétrica mecânica sonora, um rádio, uma caixa de som. Energia elétrica e luminosa na geladeira, por exemplo. Ou seja, aqui do mesmo jeito, né? Então, essa aqui, ó, muita coisa. Ó. Celular, energia química, ar-condicionado, energia mecânica e térmica, ventilador, energia elétrica, sanduicheira, energia elétrica e calor, rádio, energia elétrica e sonora, televisão, energia elétrica e sonora, luminosa e térmica, máquina de lavar, energia elétrica e cinética, no caso, né? Liquidificador, energia elétrica e sonora, mecânica e térmica. Ó, aqui, o liquidificador é interessante, porque o liquidificador, você liga na energia, tem o barulho, né?
tem o movimento e também tem, ele aquece, esquenta. Então tem três tipos de energia sendo transformada. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, tenham compreendido, certo? E na próxima aula a gente continua com esse assunto que é bem interessante, tá bom? Chego para vocês, até a próxima aula.